está no canal Amador. Vamos falar dessa leitura aqui sensacional chamada Caim, do José Saramago. Gente, esse livro aqui, olha, não é para qualquer um. Digo nesse sentido do que lá na década de 90 ele foi bastante conhecido e polêmico ao lançar esse livro aqui, né? O Evangelho segundo Jesus Cristo, em que vai contar a história de Jesus de uma maneira menos mística e mais humana, né? Contando desde o seu nascimento, a sua concepção até a morte. Não vai ter aquela quebra que tem dentro da Bíblia. Aqui ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai pegar uma figura meio que um incógnita ali dentro da Bíblia, né, que é o Caim, a figura dele, para ser usado ou servir de binóculo para as críticas que ele vai fazer aqui dentro, né. Esse livro aqui foi lançado em 2009, como eu disse, e aqui, diferentemente do Evangelho segundo Jesus Cristo, ele vai se voltar aqui para as histórias do Velho Testamento, né. Então, o Caim vai passar por alguns momentos ali que tem dentro do Velho Testamento, vai narrar o que ele está vendo, vai tecer opiniões e nada mais é que o próprio Saramago apontando as contradições que ele vê dentro desse texto, né? Então, para isso, ele vai usar o artifício da passagem de tempo. O Caim, a todo momento, ele vai estar indo ou voltando no tempo, né? Dependendo do momento que o José Saramago quer trazer ele. Vou deixar aqui embaixo uma entrevista em que ele comenta sobre o lançamento desse livro, que também foi um maior sucesso. Ele comenta que assim, há muito mais para se contar sobre o Velho Testamento, mas nesse momento ele achou melhor ter escrito esse daqui, que serve como uma pílula, né? Porque esse aqui tem o quê? 170 páginas? É um livro curto, se for ver. Curto e denso. Por quê? Esse livro aqui, como eu disse, não vai ser para qualquer um, porque assim, ele é abertamente ateu e fala isso em todas as entrevistas. E além disso, ele pega as histórias da Bíblia, tanto essa quanto a de Jesus, e interpreta a maneira dele, né? Apontando as críticas da religião, apontando as críticas para a figura de Deus. E as pessoas que creem em Deus podem tomar esse livro ou o Evangelho segundo Jesus Cristo como ofensivo, né? Respondendo por mim, esse livro como livro, né, objeto, poderia ser lido por qualquer um, né, desprendendo um pouquinho dessa visão parcial da coisa. Porque o que ele pode fazer aqui é apontar críticas e te falar, ó, você poderia pensar dessa maneira ao invés disso, entendeu? Mas enfim, vamos à história. Aqui ele já começa do zero, né? Lá da criação, da expulsão do Adão e Eva do paraíso. E assim, quando eles saem do paraíso, o arcanjo lá que está guardando o jardim do Éden, ele comenta com a Eva e com Adão que há outras pessoas dentro da terra, né? Que, ou seja, Adão e Eva não eram os únicos seres humanos ali criados. Eles conhecem uma caravana, né, em que eles se juntam a essa caravana e vão tocar a vida deles. Eles têm o Caim e o Abel e tem o Sete, também que é o terceiro filho, né? Passa-se um momento, acontece o grande momento em que Abel é morto por Caim, né? Em que se mostra que o Abel se sente ressentido porque as oferendas de Abel são aceitas, um Abel muito egoísta, e ele acaba matando. E nesse momento aparece Deus. O Deus aqui na história de José Saramago é um Deus personificado. Então ele tem voz, ele tem presença, ele tem características, ele tem emoções. Ele aparece aqui na história. Acontece o debate entre eles, né, em que Caim também acusa Deus, né, sobre o que aconteceu, e ele chega ao consenso, né, de que Caim vai perambular pelo mundo sem destino. Aí, logo em seguida, ele vai parar na terra de Nod, onde lá ele conhece Lilith, né? E Lilith é uma mulher muito sensual, muito, muito sensual. E batata, né? Caim vai se envolver com a Lilith, vai ter um filho chamado Enoque, mas em determinado momento ele olha tudo aquilo ali e sente que não deveria estar ali, né? Não vê, como é que fala, o pertencimento. Ele não se sente pertencido aos locais que ele vai. Então ele pega o burrinho dele e se manda de Nod. Em determinado momento ele já muda, já vai para frente do seu tempo, onde ele vai se deparar com Abraão e Isaac. No momento em que
Abraão está sendo um momento tipo de sacrifício de Isaac, vamos dizer assim, do sacrifício de Isaac. Ele chega no momento em que Abraão iria fazer o sacrifício em nome de Deus, ele impede que Abraão faça isso. É uma maneira, uma cena muito cômica, porque aparece em seguida o anjo, né, que vai fazer a anunciação ali para Abraão. E o anjo, ele é muito engraçado. Ele comenta que teve um atraso porque a asa dele deu problema. Aí o que acontece? Mais uma vez, ele vai ter a crítica acima da palavra de Deus, porque que Deus é esse que faz o pai matar o próprio filho em seu nome, né? Em seguida, já pula para Sodoma e Gomorra, onde há aquela velha história da destruição da cidade, né? E que aqui o Abraão comenta, mas se houver uma criança inocente, se houver 2, 10 crianças inocentes, Deus fala que não haverá. Mas o que acontece no final é que Sodoma e Gomorra são destruídas, né? Aí ele lembra disso e lá no finalzinho da história ele vai relembrar de novo, né, que Deus destruiu as cidades com um monte de crianças inocentes dentro daquela cidade, por causa das atitudes de algumas outras dezenas, centenas de pessoas. Todo mundo levou a culpa. Em seguida, ele vai viajar no tempo, ele vai se deparar com as cenas do bezerro de ouro, né? Vai se narrar com as histórias de Josué, onde tem aquela cena em que para o sol, e aqui Deus conversa com Josué mais uma vez, em que ele vai falar, ó, eu não consigo parar o sol, eu não consigo parar o sol. Aí eles bolam um plano lá para que aquela cena que tem na Bíblia seja um pouco melhor explicada com situações mais, vamos dizer assim, mais reais, né? Como fossem mais palpáveis. Logo em seguida, ele vai falar sobre a provação de Jó, em que Jó é tentado, né? Perde muita coisa, mas se mantém firme. E nesse momento ele fala que Deus fez uma brincadeira com Satã. Então ele brinca com as pessoas, com a fé das pessoas, com a vida das pessoas, tudo para provar em seu nome, né? E por fim ele finaliza o livro com o dilúvio, né? Onde ele vai ter ali a construção da grande arca, né? Em que há um momento assim que ele começa a explicar, por exemplo, a arca está sendo construída aqui, mas como ela vai ser levada para o mar? Né? Porque aí ele começa a dar todo o detalhamento técnico de como o navio se põe no mar, e Deus fica assim, entende? Então, a todo momento ele vai tecer críticas, vai fazer dessa personificação de Deus o seu alvo dessas suas críticas, né? E assim, você lendo esse livro pode parecer, mais uma vez, ofensivo demais para aquelas pessoas que creem. Por quê? Você dando uma olhada nessa figura de Deus nesse livro, você olha como se fosse puxado para a psicopatia, né? Você vê um Deus que é altamente ciumento, como na cena como também esqueci de falar, da Torre de Babel, né? Em que os personagens lá da Torre de Babel não se entendem. Ele explica para Caim porque está acontecendo aquilo, porque ninguém está se entendendo naquele momento. Aí ele explica para Caim que aconteceu isso, porque Deus foi lá e deu a língua para cada um, porque eles queriam que a torre chegasse aos céus. Aí Caim já chega à conclusão que Deus é muito ciumento, né? Não detesta ver as pessoas felizes, por isso que aconteceu isso. Então você vê que ele tem um traço de ciúme, de ego muito alto dentro desse livro. Você vê um Deus que assim é ausente de afetividade. Você vê sempre ele usando as pessoas em favor do seu nome para massagear o seu próprio ego, e usa como uma arma o poder destrutivo, as guerras, como acontece também com Moisés e com Josué. Então você vê um Deus personificado e altamente rancoroso e não muito menos vingativo, tá? Na página 88 eu marquei aqui, geralmente acho que para mim é a síntese do livro. É a síntese do livro essa frase, porque se for para resumir esse livro em uma frase, eu digo aqui, ó, a história dos homens é a história dos seus desentendimentos com Deus, nem ele nos entende a nós, nem nós o entendemos a ele. Para mim essa frase resume inteiro o livro desse aqui. Enfim, fica aqui a dica de um livro muito bom, maravilhoso, que vale a pena ser lido. É aquela, para um pode soar ofensivo, para outros não, mas como livro, figura, objeto, literatura, é maravilhoso.
Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal e até a próxima.